Então, vamos seguir. Hoje a gente vai falar na parte do desenvolvimento. Ontem a gente falou muito sobre o crescimento e agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento, o que ele é? Ele é uma transformação complexa, contínua, dinâmica, progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. Então, para a criança ter o desenvolvimento, não é que nem o crescimento, que é só crescer. Ela precisa ter todos esses aspectos junto nesse processo, tá? O desenvolvimento psicossocial é o processo que interrelaciona aspectos biológicos, psíquicos, cognitivos, ambientais, socioeconômicos e culturais, mediante o qual a criança vai adquirindo maior capacidade para mover-se, coordenar, sentir, pensar e interagir com o ambiente. Então, todos esses fatores vão fazer com que a criança interaja mais ou não. Por isso que quando a gente percebe uma criança que é um pouco introspectiva, né, a gente tem que sempre correlacionar como é, né, o ambiente onde ela está inserida. Será que é um ambiente dinâmico? Será que é um ambiente onde as pessoas têm um nível social, né, alto, baixo, poder socioeconômico? Ela tem contato com cultura? Será que está sofrendo violência? Então, todos esses fatores têm que ser correlacionados. Condições básicas do desenvolvimento na infância. Nós temos os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Os intrínsecos, eles determinam as características físicas da criança, a cor dos olhos e os outros atributos genéticos, cor de cabelo, cor da pele e como a gente falou, a questão da altura, tudo isso. E os fatores extrínsecos, que são o ambiente da vida intrauterina, né, as condições de saúde, de nutrição, bem-estar e emocional da mãe, né, e após o nascimento, né, que é o ambiente que a criança vive, cuidados, estímulos, como eu estava falando. Então aqui, ó, sempre na questão do desenvolvimento da criança vai ter relação como foi essa gestação, né? Um pré-natal bem feito, ele é muito importante, porque ele vai sempre interferir na vida inteira da criança se ela não tiver tido um pré-natal de qualidade. Então, é isso. As características biológicas desse desenvolvimento, né? O ser humano apresenta algumas características que o diferenciam dos outros animais. A nossa posição ereta facilita a locomoção e permite manter uma série de atividades efetivas, da posição supina à posição ereta. Inúmeros eventos ocorrem. O aparelho visual e flexibilidade manual. Visão e movimentos finos motores, né? A fala, que envolve uma competência auditiva e a escuta, o uso da fala e a linguagem, né? E a evolução social, que desde cedo o bebê tem que se adaptar à mãe e aos outros. Os aspectos neurológicos. Eles iniciam desde a concepção, né? As interações da criança com o meio, né? Ao longo da vida dele, como que ele vai interagir, né? E aí o sistema nervoso central, ele é muito usado e muito relacionado, né, nesse fator, né? E aí é a questão da velocidade do desenvolvimento da criança nos dois primeiros anos de vida. Então, se ela tem algum problema, né, no sistema nervoso central, ela pode vir a apresentar esses primeiros sintomas nos primeiros 2 anos de vida, né? O período de rápida multiplicação celular de um tecido ou órgão é chamado de período crítico. A maioria das suas células é adquirida até os 6 meses de vida extrauterina, período vulnerável. Isso das células neurais, né? A criança, depois que ela nasce, ela continua uma alta produção de células neurais, né? Por isso que o aprendizado nessa fase ele é tão importante e tão rápido, porque a criança está sempre renovando as células neurais, sempre renovando e renovando, e aí ela consegue absorver mais rápido, aprender coisas mais rápido, justamente porque ela tem células neurais novas. Depois desse processo que as células começam a parar de ser produzidas, a criança já começa a desenvolver num nível mais lento.
né? Esses aspectos neurais aqui eu coloquei assim mais para a questão do nosso conhecimento, né, para a gente entender como funciona, mas isso aqui é coisa tranquila, né? Aí é aqui que eu quero chegar, né? Esses são os estímulos que a criança vai apresentar, né, ao longo desses meses aqui, ó. Quando ele é recém-nascido, ele começa a apresentar reflexos subcorticais, né? Do córtex ali começa a desenvolver, mas sempre são coisas pequenas, por exemplo, mexer os olhinhos, né? Tá ali, ficar fazendo careta, às vezes ele começa a fazer esses estímulos, né? E aqui no primeiro mês ele já consegue seguir a luz. Esse RN já consegue, né? Acendeu a luz, ele já sabe onde é que tá a luz, ele já olha. Com 2 meses, ele sorri e começa a balbuciar, né? Quem tem filho, eu acho que conseguiu acompanhar esse processo, né? A criança já sorri de verdade, porque quando ela é recém-nascido e ela tem aquele movimento, aquela movimentação, né, da boca, aquilo ali na verdade não é um sorriso. A criança nem sabe o que é um sorriso. Ela está apenas mexendo a musculatura da face, né? Ela está aprendendo a estimular essa musculatura da face. Só que a gente acha fofinho e acha que é uma risada, mas não é. Ela começa a sorrir de verdade a partir dos 2 meses, tá? A partir dos 3 meses a criança começa a sustentar a cabeça. Ela já se inclina, mexe a cabeça, fica sustentada, né? Com 4 meses, ela já consegue agarrar objetos, pega bolinhas, pega controle, ela já consegue devagarzinho, né? Tá arrastando. Algumas crianças nessa idade já conseguem arrastar o telefone e clicar nos botõezinhos hoje em dia. Essa tabela até tem que ser atualizada para os reflexos do telefone, porque quando se trata de celular, os reflexos da criança, assim, são incríveis. Com 5 meses, né? Eu sei, Priscila. Menino, antes da criança tá aqui, ó, seguindo a luz, ela já sabe mexer o dedinho ali no celular pra passar do YouTube, pra desbloquear, pra rejeitar a ligação. Então, com 5 meses, ela gira sobre o abdômen, né? Ela consegue fazer esses movimentos assim, ó. Né? Ela já consegue ser mais móvel, né? A partir dos 6 meses, ela consegue se manter sentada. Antes disso, ela começa aquele estímulo de ficar sentada, mas a gente tem que estar segurando. A partir dos 6 meses, a criança ela já consegue se manter sentada sozinha, ereta, né? Os 7 meses, ela tem preensão palpar. Né? O que é essa preensão palpar? Ela já consegue palpar objetos e segurar esses objetos, tá? É isso. Com 8 meses, ela tem a pinça digital. Ela começa a trabalhar agora, com 7 ela já consegue pegar e segurar. Com 8 ela já consegue pegar usando os dedinhos, né? Antes ela usava só a mão e agora ela consegue usar os dedinhos para pegar coisas pequenas. A partir dos 9 meses, ela se coloca sentada. Você não precisa mais ir lá e colocar a criança sentada. Ela se coloca sentada sozinho, né? Isso é bem importante. E a partir dos 10 meses começa a fase que eu acho muito fofa, é quando elas começam a engatinhar, tá? Com 11 meses, né, ela já começa a se colocar de pé e já consegue dar pequenos passos, mas se apoiando nos objetos, né? E de 12 a 14 meses, ela já caminha sozinha, né? Lembrando que, assim, esses fatores aqui, eles foram estudados e isso aqui é uma média do que acontece com muitas crianças. Mas isso não quer dizer que é uma regra, né? Quem olha assim acha que se preocupa, né? Ah, mas meu filho foi mais cedo ou meu filho foi mais tarde. Então, assim, a gente tem que observar a individualidade de cada criança. E esses fatores aqui dos reflexos, eles também são levados muito em consideração, né? Acontecem muito pelos estímulos. Então a criança, ela tem que continuar sendo estimulada. Quando ela começa com os primeiros reflexos aqui, ela tem que ser estimulada ali com 4 meses a pegar os objetos. Ela vai tentar agarrar e a gente tem que estimular para ela agarrar e para ela segurar. Então essa questão dos estímulos, né? Ele vai muito dos pais, né? Da interação que ela tem com o meio. Isso faz muita diferença.
E vamos continuar. Com 12 meses, ela já caminha com ajuda e pega com precisão bolinhas. Ela já consegue ter uma noção que é a bolinha e ela já pega com bastante precisão e já joga também de volta, né? A partir de 18 meses, ela caminha sem ajuda, senta sozinho e pega com precisão torres de 3 cubos, né? A gente usou aqui esse parâmetro daquelas torrezinhas, por quê? Porque elas são torres assim nesse formato. E a criança ela já consegue agarrar, né, objetos de formatos diferentes, não sempre objetos planos, tá? Com 2 anos, ela corre e constrói uma torre com 2 cubos. Ela já consegue colocar um objeto em cima do outro, né? Ela já faz ali torrezinhas, ela consegue colocar um com o outro. O terceiro cubo, normalmente, ela joga no mato, tá? E aí, com 3 anos, ela para sobre um pé. Ela já consegue ter o estímulo do equilíbrio. Então, ela consegue ficar com um pé sozinho e já consegue, né, empilhar vários objetos um em cima dos outros. Com 4 anos, ela salta sobre um pé. Além de com 3 anos ela começou, né, os estímulos ali de conseguir ficar um pé e depois ela já tem a confiança de saltar, né? Com 5 anos ela salta alternadamente sobre cada pé, que aí quando a criança começa a pular corda. E pular corda é um ótimo estímulo para crianças manter o equilíbrio, né? Além de ser gostoso para a criança, ajuda a estimular uma atividade física, o equilíbrio, coordenação motora. Então é uma atividade muito interessante. A conduta adaptativa, né? Na questão de período de adaptação da criança. Com 4 semanas, ela começa a olhar, né, o redor. Ela tem a persucção ocular incompleta, ela não consegue ter dimensão, né, essa visão periférica, ela consegue ver mais aqui, tá? Com 16 semanas, ela tem a persecução ocular correta. Ela já consegue ter uma visão periférica, ela já consegue reconhecer o meio, olhando para frente, ela já tem aquela noção do que está acontecendo ao redor. Com 28 semanas, ela passa um cubo de uma mão para outra, né? Ela pega uma coisa aqui, passa para outra e pega de volta. Com 40 semanas, ela consegue combinar os 2 cubos, como eu falei. Com 12 meses, ela olha o cubo dentro de um recipiente. Ela consegue observar que ele está dentro, ela consegue assimilar essa informação. E aí são aquelas coisas que eu coloquei até repetir aqui, né? 2 anos, 3 anos, 4 e 5 anos. Na linguagem, né? Com 4 semanas ela começa a emitir ruídos guturais, né? Ela começa a atender ao som de campainhas, de barulhos, né? 6 semanas ela começa a murmurar, ela começa a fazer, né, a risada e uma vocalização social, tipo, né? Que eu não sei nem imitar aquela vocalização da criança. E aí, com 8 semanas, ela já começa a balbuciar, né? E escuta suas próprias vocalizações. Então, ela já entende que quem tá falando aquilo ali é ela. Ela já começa a reconhecer a própria voz, né? Com 40 semanas, ela diz uma palavra e atende o seu nome. Ela já reconhece que aquele é o nome dela. Só que a criança vai reconhecer o nome dela se ela tiver estímulo. Se você tiver o tempo todo falando o nome dela. Se não tiver esse estímulo de falar o nome dela, ela não vai reconhecer o próprio nome aqui nessa fase. Eu já vi crianças que não reconheciam o próprio nome, mas porque os pais achavam que era algum defeito no desenvolvimento. E quando a gente foi descobrir, não era defeito no desenvolvimento, era defeito no meio familiar. A criança não tinha o estímulo, eles não falavam o nome dela todos os dias, então ficava difícil a criança saber que aquele era o nome dela, né? E aí, já com 12 meses, ela diz 2 ou mais palavras. Com 18 meses, ela já consegue nomear o desenho, tipo Peppa Pig, Galinha Pitadinha, a Marcha e o Urso e essas coisas, né? Que quem tem filho sabe. Com 2 anos, ela já usa frases, né? E compreende ordem simples. Então, esse é o momento, 2 anos, de fazer uma introdução,
né, na questão de hierarquia, para ela entender quem é que manda e para você começar a inserir pequenas ordens, né? Colocar a criança para arrumar os brinquedos, fazer ela entender o que é sim e o que é não. Esses fatos são muito importantes, tá? 3 anos ela usa orações e responde perguntas simples. Oi, como é que é o seu nome? Qual idade você tem? E a criança já consegue entender e responder que aquilo é uma pergunta, tá? Com 4 anos ela usa conjunções e compreende preposições. E com 5 anos, que até ficou, né, faltando aqui, ela fala sem articulação infantil e pergunta por quê. A partir dos 5 anos ela já perde, né, aquela fala infantilzinha. Né, ela já tem que estar falando de forma adequada. Mas volto a dizer que ela precisa ter estímulos que a corrijam na fala correta, tá? Tem crianças que eu conheço que com 7 anos fala que nem bebê, mas por falta de estímulo. Né? Os aspectos psíquicos, né? A gente tem que considerar que uma família é composta de crianças individuais, cujas diferenças não são apenas genéticas, mas também determinadas pela maneira como cada uma delas se relaciona com seus pais e com aqueles que a cuidam. Né? São coisas bem importantes, a questão do psíquico da criança e tudo, porque isso pode ser muito abalado, né? De uma criança, se um pai prefere mais um do que o outro, trata diferente, a criança sente muito isso, né? E aí pode vir a ter os primeiros problemas. E aí, os períodos ou etapas de desenvolvimento. Ai, gente, hoje tá barulho de novo, né? Sexta-feira, minha casa, meu vizinho tem filhos e tudo, aí, como eu disse, né? Gente fazendo barulho o tempo todo. Enfim, o período neonatal, de 0 a 28 dias de vida, né? O filhote humano é um dos seres mais prematuros do reino animal. Depende absolutamente um do outro para sobreviver, porém não é passivo e sem vontade. Ele demonstra capacidades surpreendentes, competências do recém-nascido. Ele tem respostas a estímulos que evoluem para reflexos generalizados que envolvem todo o corpo. Essa especialização permite à criança passar de reações simétricas involuntárias em resposta ao meio ambiente. Gritar, agitar os braços, dar pontapés. E aí, a postura e os movimentos amplos do recém-nascido são muito importantes e devem ser sempre observados. O recém-nascido normal mantém as pernas e braços flertidos. Eles estão sempre assim, nunca estão esticados. As pupilas sempre estão reagentes à luz, né? Isso são coisas para vocês observarem quando virem um bebê para fazer atendimento com vocês. Ele apresenta uma reação global a barulhos muito fortes. Se ele escuta, ele olha, ele assusta, ele esboça alguma reação porque ele está ouvindo, tá? Dorme grande parte do tempo. Tem percepções visuais, alguma discriminação olfativa, ele sente levemente essa questão de odor, dos cheiros, a diferença, né? Percebe alguns sabores, né? Tendo sempre o seu predileto, o doce. E desde as primeiras horas de vida é capaz de indicar a percepção de alguns sons, né? Principalmente os sons da voz dos pais. Os pais que conversavam com a criança ainda na vida intrauterina, a criança ela tem, né? Ela lembra disso. Então, se é aquela voz que acalentava, que conversava, a criança tende a ficar mais calma e sentir-se mais segura com aquela voz que ela ouvia antes de nascer. Então, esse estímulo é muito maravilhoso para a gente ver que como, mesmo na vida fetal, a criança está em constante desenvolvimento e ela já reconhece, né, os sons e as falas. A voz humana causa nele efeitos diferentes de outros sons, e já em torno da segunda semana de vida, a voz da mãe ou mesmo de outra mulher, modulada por tonalidades afetivas, é capaz de desencadear sorrisos. Então, a partir dos 2 meses, ele começa a esboçar, né, reações afetivas com a mãe ou aquela voz mais afetiva. E pode ser até o pai também, ou alguém mais próximo, vovô. Tudo depende da tonalidade que é demonstrado para essa criança.
Na clínica, essa capacidade motora é de tipo reflexo traduz a integridade, né, do nosso sistema cerebral e facilita a relação e os cuidados com o bebê. Então, clinicamente, todos esses reflexos que eu falei para vocês, ele diz que o cérebro está funcionando normal, né? O nosso sistema nervoso central está funcionando, está recebendo os estímulos, porque é ele que é responsável por essa parte dos estímulos neurais. Então, significa que está tudo funcionando. Esse é o primeiro sinal, né? A primeira infância, lactente 29 dias a 2 anos, né? Corresponde à primeira infância. Nesse período ocorrem as maiores e mais rápidas modificações no desenvolvimento da criança, principalmente neuropsicomotor. Ordem do desenvolvimento: cefálico-caudal. Ele começa primeiro crescendo cabeça e vai crescendo gradativamente até os pés. E proximal distal, sempre de cima para baixo, tá? A criança evolui de brincadeiras com mãos e bocas para pés e bocas, né? Gradativamente, os ritmos de sono, alimentação e excreção vão se estabelecendo a partir da presença e ausência da mãe, alternância. Começa a aprender a diferenciar o dia da noite e a tolerar melhor a distância entre uma mamada e outra. Então, esse é o momento, né, de ensinar a criança com relação a dormir, ensinar a criança que a mãe não está todo o tempo ali e o tempo que ela começa a assimilar isso de uma melhor forma, né? Os membros superiores tornam-se gradativamente cada vez mais ágeis, né, para alcançar e segurar e manipular objetos. A fala materna dirigida ao bebê tem uma função muito importante. O mamanhês produz no bebê uma apetência oral, que o leva muitas vezes a sugar vigorosamente o peito, o que faz ficar extremamente atento à mãe. Aquele momento de amamentação e tudo, que a mãe gosta de sempre conversar com a criança, quando a gente vocaliza, a criança se sente mais estimulada, se sente mais acalentada e a qualidade dessa amamentação acontece de melhor forma. Então a gente vai entrar na próxima semana na fase de aleitamento materno. E aí eu vou falar bastante dessa questão de aproveitar e vocalizar com a criança, de conversar, mas sempre muito baixo, sempre muito calmo, né? Porque a criança leva um estímulo mais interessante, né? Nessa fase aparece com destaque o lugar do pai ou de um terceiro, interpondo-se no par mãe-criança. Permite que a criança entenda o quão não é a mãe só dela, né? E aqui entende que a criança não que a mãe não vive só para ele. Então, mais uma vez é interessante nessa fase, né, ter outras pessoas próximas à criança para ela não ter aquele vínculo desesperador com a mãe, porque senão a mãe não consegue trabalhar, não consegue fazer comida, não consegue fazer nada, porque a criança quer ficar o tempo todo próximo. E esse momento já é um momento que ela começa esse desmame mãe e bebê para ficar mais distante. Descobrir que a mãe não é só dela possibilita que ela possa buscar não mais o desejo da mãe, mas o seu próprio desejo, né? Ela entende que os desejos delas não dependem só da mãe, tá? A capacidade neuromotora está a serviço do eu, no seu desejo de conhecer e dominar o ambiente que o rodeia. Então ele é muito estimulado o que ele quer, depois que ele entende é o que ele quer. Por isso tem hora que a criança é muito birrenta. Por quê? Porque ele vê que ele tem desejos, que ele pode ir lá, que ele pode pedir, que ele vai conseguir. Entendeu? Então também é o momento da gente começar a modular o que ele realmente vai conseguir, para ele entender que nem tudo se refere a desejo dele, né? Então, assim eles aprendem a caminhar, alcançam objetos desejados, se separam de suas mães, abrem portas e começam a descobrir o mundo. Infância. A gente já está na segunda infância ou pré-escolar, que é de 2 a 6 anos. E aí a gente tem um aprimoramento das habilidades, né? Em especial, ele começa a se comunicar de uma forma com mais qualidade, ele se move com mais agilidade, né? De uma forma mais correta, né? Ele consegue pegar objetos, ele é estimulado por jogos que têm símbolos, né? E é a idade de explorar, né, e do brincar.
Aí ele já está começando a entender o que é brincar e já consegue entender que é prazeroso esse estímulo, né? Só aí começa a questão de andar, só que ele não sabe para onde está indo, ele não entende. Ele começa a falar, mas não sabe fazer as escolhas das palavras. Então, às vezes, a criança confunde uma coisa com a outra. Ela já repete muito o que a gente fala. Repete muito. Nessa fase, a criança repete demais o que a gente fala, né? E para não entrar muito aprofundado nisso aqui, né? A criança já começa a ter os sentimentos, né? Ela já começa a sentir, né, os sentimentos com os pais, né? Ou ao menor sinal de proibição faz birra, chora, fica cheia de vontades, porque ela já entendeu que ela é dona, né, dos desejos e ela consegue o que quer. Cerca dos 3 anos, a criança incorpora muitos aspectos ou traços da cultura humana. Ela já reconhece o outro, sabe esperar sua vez, gosta de participar de brincadeiras com outras crianças, de jogar, negociar, mas também de brincar sozinha. Começa a perceber a diferença entre a palavra falada e o movimento corporal e a postura correspondente, né? Ela consegue entender que às vezes quando a gente fala não, é não, e ela consegue entender pela nossa feição, pela posição corporal, quando é sim, quando é uma coisa mais falada séria, ela já consegue perceber pela nossa postura, né? Esse período é comum, né? Ela apresentar manifestações de medo do escuro, medo de água, medo de lugares fechados, né? É bem comum porque ela está explorando os seus sentimentos. Vamos ver o acompanhamento do desenvolvimento. A vigilância do desenvolvimento da criança. Nos primeiros anos de vida é o período em que o tecido nervoso mais cresce e amadurece, mais sujeito a agravos, como eu falei. Isso aqui não é muito relevante, então a gente pode passar. A vigilância do desenvolvimento compreende todas as atividades relacionadas à promoção do desenvolvimento normal e à detecção de problemas no desenvolvimento durante a atenção primária à saúde da criança. É um processo contínuo, flexível, envolvendo informações dos profissionais de saúde, pais, professores e outros. Então, esse é o momento que toda uma equipe ela fica com os olhos voltados para a criança, né? Às vezes, na consulta, a gente não consegue definir, a gente não consegue ver alguns sinais, porque ali na consulta ela não está demonstrando, mas na escola ela já demonstra, em casa ela já pode demonstrar. Então, tem que averiguar as informações de todos esses âmbitos, né? Os passos para a vigilância do desenvolvimento são: o que a gente vai fazer quando a gente for fazer a vigilância nesse desenvolvimento? Normalmente isso acontece durante a consulta, né, na salinha da criança lá. E quando ela está mais bem desenvolvida, apresentando os estímulos, a gente faz, né, o passo da vigilância do desenvolvimento. A gente começa perguntando à mãe dados relacionados à gestação, parto, nascimento e do recém-nascido. A gente já vê como é que foi, se ela teve alguma doença nessa gestação, se é importante, por exemplo, se ela teve sífilis, se ela fez o tratamento correto, se ela repetiu o exame, se ela negativou a carga viral, porque tem que negativar a carga viral, né? Como é que foi o parto, se foi muito traumático, se a criança teve hipóxia, se tinha mecônio, tá? A gente tem que observar se tem alterações fenotípicas, né? Eu vou explicar para vocês mais pra frente, que aí eu vou conseguir mostrar direitinho. E tem que identificar os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco? Como é que é a convivência com os pais, se tem violência doméstica, se não tem, se tem acesso à cultura e todas essas questões que eu venho falando para vocês. A gente vai avaliar as habilidades presentes, que se constituem os marcos do desenvolvimento. A gente vai ver se, por exemplo, uma criança de 2 anos está tendo o desenvolvimento de fato de uma criança de 2 anos, se ela está apresentando o estímulo de uma criança de 2 anos. Então, é muito relativo isso, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Passo 1. Perguntar: como foi a gestação da sua criança? Quanto tempo ela durou? Então, se ela foi pré-termo, pós-termo, a termo, a gente tem que descobrir isso, porque isso também são fatores de risco. Como foi o parto da criança? Quanto que pesou a criança a nascer? A gente viu que o peso é um parâmetro muito importante, né, ontem. E
essa questão de crianças do baixo peso, ela tem alguns fatores compensatórios, mas algumas têm problemas no desenvolvimento, se elas não conseguem engordar ali pelo menos no primeiro mês de vida, tá? Ela apresentou algum problema logo após o nascimento? Algum problema que houve processo de medicação, algo desse tipo? Sua criança... Sua criança apresentou algum problema de saúde mais sério até hoje? Mais sério que a gente diz, além de uma gripe, além de um resfriado, às vezes uma febre muito alta sem explicação é um fator de risco, é um fator para a gente ficar de orelha em pé, né? Dores que a criança refere, algumas coisas são fatores e a gente tem que saber. Existe alguma pessoa com problema mental ou físico na família de vocês, né? Que são os fatores genéticos que a criança pode ter uma predisposição. Onde e com quem fica sua criança a maior parte do dia? Aonde que ela fica? Porque esse também é o meio de estímulo. Então a gente precisa saber que estímulo ela está tendo, que coisas ela está vivendo nesse outro local. Tem alguém com o microfone ligado. Ah, desligou. Quer falar alguma coisa? Acho que não. Ana? Quer falar alguma coisa? Seu microfone tá ligado. Seu microfone tá ligado, Ana. Ah, desligou. Então, a gente também tem que investigar, né? São fatores de risco a escolaridade materna. Se a mãe dessa criança, até que série ela estudou, isso influencia muito nos estímulos que ela vai ter, né, no decorrer da vida. Como que é a convivência familiar, né, o adensamento familiar, se tem violência doméstica, se tem alguém que usa drogas ou álcool em convivência com a criança, né? Principalmente questão de drogas e álcool, acontece muito da criança crescer com medos. Quando tem muita briga, a criança ela cresce com medo ela cria um trauma que ela não consegue ouvir pessoas falando alto. Então, quando a gente vai fazer uma consulta, é interessante a gente sempre observar quando a criança é maiorzinha, ali a partir dos 2 anos, que ela já consegue assimilar com clareza o que acontece no meio, você fala e você percebe quando a criança se assusta quando você fala mais alto, se a criança fica receosa quando você toca nela, quando você chega próximo. Então, esses são fatores que a gente tem que observar para relatar. E o passo 2, a gente vai verificar o perímetro cefálico. Por quê? Porque o perímetro cefálico é uma importante variável para avaliar o crescimento da cabeça da criança, o crescimento do cérebro nos primeiros anos de vida, tá? A gente tem, né, a faixa de normalidade, né, que a gente vai ver. E quando a criança está fora dessa faixa de normalidade, ela tem que ser encaminhada para um especialista para a gente afastar essa questão de que pode ter um diagnóstico de microcefalia ou de macrocefalia, igual eu expliquei para vocês. E na época de Zika, né, esse foi um parâmetro assim que foi muito usado e tiveram vários artigos, várias coisas falando sobre até a mudança desse perímetro. Quando era considerado microcefalia, acabou descendo alguns centímetros, né? Quando a gente achava que era uma cabeça normal, era uma microcefalia, porque a microcefalia ela se apresentou de várias formas. Tinham crianças que não tinham características físicas de microcefalia. Quando você olhava, ela tinha a cabeça de um tamanho relativamente normal para um recém-nascido, mas quando você ia fazer a medida, era lá que esse fator a gente ia descobrir. Então eu digo porque eu já vi crianças com microcefalia que eu não sabia que tinha microcefalia. Eu achava que a cabeça estava do tamanho normal, né? Eu via a criança, era criança maiorzinha, tinha cabelinho grande, e eu não sabia. Eu não me toquei. Eu via uma feição diferente, mas nada relacionado ao tamanho da cabeça. E quando a gente foi fazer a medida, a gente descobriu. Então a medida não é só olhar, tem que medir mesmo o perímetro cefálico. O perímetro cefálico, como eu tô falando, observar a cabeça, medir e verificar qual é o score no gráfico de perímetro cefálico da Organização Mundial da Saúde. Ele também tem na caderneta da criança, tá? E aí a técnica, né? A gente vai utilizar uma fita métrica, vamos colocar
no ponto posterior, e a gente vai colocar sobre as sobrancelhas, né? Você vai passar, normalmente ele é feito aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, assim, né? E se houver alguma proeminência frontal e for assimétrica, a gente tem que passar a fita sobre ela. Por exemplo, às vezes a criança tem uma parte da cabeça mais altinha, né, e tudo. Então a gente tem que passar a fita por cima para não interromper, né, para não dar, por exemplo, um diagnóstico errado de uma hidrocefalia. Olha aí como é que é feito, né? A gente coloca a fita assim e a gente mede do ladinho aqui, ó. A criança fica bem tranquila nessa medição. Você coloca ela para um lado e mede do outro. E aqui, né, a gente tem a questão do perímetro cefálico. Essas linhas é a mesma coisa do que a gente falou ontem, né, do peso. Essa vermelha, abaixo dela, é o nível preocupante. Aqui no meio é relativamente preocupante, a gente já começa a se preocupar, né? Mas nem tanto. Essa verde é a média, né? Quando tá tudo bem normal. E mais para cima, a gente também é considerado normal, porém é um fator preocupante. Então a gente começa a pedir para essa criança ficar voltando quando elas estão aqui, e quando ela tá aqui, a gente pede para essa criança começar a voltar com mais frequência, porque a cabeça ela cresce muito rápido, né? E aí a gente precisa descartar. Eu já vi crianças que a gente tinha suspeita de microcefalia e aí elas cresceram com o tempo e desenvolveram a cabeça do tamanho normal para a idade, né? Então é a mesma coisa. Aqui são os centímetros, né, do perímetro cefálico. E aqui são os meses, né? Esse aqui corresponde ao primeiro ano e aqui corresponde, né, aos meses do primeiro ano até 2 anos. Igualmente a do peso. Mesma coisa. Eu tenho uma criança de 2 meses que tá com perímetro cefálico aqui, ó, com 37. 2 meses, ela está com 37. Estamos dentro da faixa que é considerado relativamente normal. Porém, a gente tem que ter um cuidado se essa cabeça, esse perímetro cefálico da criança vai evoluir. Se esse perímetro cefálico continuar sem evolução, a gente já começa a investigação para microcefalia, tá? E a mesma coisa, né, aqui. 3 meses, né, que é 3 meses. 3 meses, uma criança de 3 meses, e aí ela tem, por exemplo, 41 centímetros, ó. A gente tá dentro da faixa que é considerada relativamente normal, porém a gente tem que fazer uma investigação e essa criança tem que vir mais vezes para a gente ver se essa cabeça não vai crescer demais, ela não vai se desenvolver demais e a gente pode estar para fazer uma investigação, né, da macrocefalia. Aqui, quando passa do gráfico aqui, já é fator preocupante, a gente já encaminha para o especialista, tá? A mesma coisa, ela aqui, ó. 3 meses, 35 centímetros. Então, é super preocupante, né? Normalmente, o normal é ali 35,5, 36,5, né? São os fatores normal aqui para esse comecinho de vida, tá? A do menino a mesma coisa, tá? Só tem diferença mesmo da cor, mas é tudo a mesma coisa, ó. Perímetro cefálico do lado e a idade. O primeiro ano e aqui os primeiros meses do primeiro ano e até o segundo ano. E aí tem mais, né, pra gente acompanhar. O passo 3, a gente vai observar as alterações fenotípicas. Quais são essas alterações? São alterações visíveis nos pequenos membros. Ó, como que é implantada a orelha dessa criança? Se ela tem os olhos muito afastados, se ela tem uma fenda palpebral oblíqua, se ela tem o lábio leporino, se ela tem a fenda palatina, né? O lábio leporino é aquele cortezinho aqui quando a criança não consegue ter o fechamento, ela tem o lábio leporino. Quando o palato é aberto, chama-se fenda palatina, né? Então, muitas vezes, quando a criança tem lábio leporino, ele vem acompanhado de fenda palatina. E isso é um fator de risco para, na verdade, isso é uma consequência, muitas vezes, de mães que tiveram sífilis
no período de gestação e não fizeram o tratamento ou fizeram o tratamento inadequado. Então, a criança pode vir a nascer com o lábio leporino e juntamente com a fenda palatina, tá? Ver se a criança tem o pescoço curto ou largo, né? A prega palmar, se ele tem... Ai, tô com sono. Se ele tem uma prega palmar única, tá? Se o quinto dedo da mão é curto ou recurvado, ó. Se ele é curtinho assim e se ele tem uma leve curvatura aqui, tá? Ah, tem umas fotos aqui, ó. Né? Ó, implantação baixa, os olhos muito afastados, né? E a maioria desses índices aqui que eu coloquei, eles são de sinais de síndrome de Down, né? A gente vê, ó, os olhinhos afastados, a característica do nariz, a boca, a fala, normalmente eles têm a língua presa, eles têm essa questão do dedo ser mais curto ou mais baixo, eles têm o pescoço curto, né? Então, eles têm bastante características físicas, as crianças com síndrome de Down. Passo 3. Observar as alterações fenotípicas novamente. A gente tem que olhar a implantação da cabeça, olha como é que é o exame de implantação da cabeça, vamos pegar, a gente vai ver se os olhos são muito afastados, olha aqui, ó, uma criança com os olhos muito afastados. A fenda palpebral oblíqua, né, ó, essa fenda aqui. O lábio leporino, aqui o cortezinho, ó, pra vocês verem como é que é o cortezinho. A fenda palatina, olha como é que é o palato dessa criança. E vocês estão vendo que essa fenda palatina está junto com o lábio leporino, né? A criança teve essa abertura e vem até aqui na frente. Isso, infelizmente, é uma coisa muito comum que a gente vê muito, né? Infelizmente, a gente vê demais hoje em dia. Aqui, principalmente na nossa cidade. O pescoço curto ou largo, né? Que é uma característica de síndrome de Down, a prega palmar única e o quinto dedo da mão curto ou recurvado. Olha como a mãozinha é pequenininha, né? Não tem muitas pregas, ó, os dedinhos são curtos e gordinhos. Identificar os fatores de risco. Quais são, né, os fatores de risco para essa criança ter essas características? A ausência de pré-natal ou o pré-natal incompleto. As mães que não fizeram acompanhamento, que desenvolveram doenças, né, nesse período, principalmente a questão da sífilis que dá a fenda palatina, né? Problemas na gestação, parto ou nascimento, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Que a gente detecta os problemas na gestação, uns problemas no parto, né? Se o parto foi traumático, se demorou demais, o nascimento. Prematuridade também é um dos fatores, como a gente viu nos cuidados ali do RN. Baixo peso ao nascer, né? Também são fatores de risco. E icterícia grave, né? O que é a icterícia grave? A icterícia grave é quando a criança nasce amarelinha, bem amarelinha, que aí ela tem um defeito de absorção de bilirrubina. E aí ela nasce amarelinha e ela tem que fazer fototerapia. Mas algumas crianças têm uma icterícia grave, que não só a gente consegue tratar colocando ela lá naquele berço fazendo fototerapia. Então ela precisa entrar no tratamento medicamentoso. Hospitalização no período neonatal, né, quando a criança passa por hospitalizações, quando a criança tem meningite, traumatismo craniano e convulsões, né? Isso também são fatores de risco. Parentesco entre os pais, né? Primos, consanguíneos, né? Consanguinidade, né? É um fator de risco. Casos de deficiência ou doença mental na família, né? Até um tempo atrás a gente achava que casos de saúde mental na família não eram fatores de risco para o resto da família adquirir, né, esses problemas. Porém, é um fator de risco sim para a família. Violência doméstica, depressão materna, drogas, alcoolismo, abuso sexual também são fatores de risco. Avanço as habilidades no marcos do desenvolvimento. As sequências do desenvolvimento da criança pode ser identificada em termos gerais através dos marcos tradicionais.
Essas referências constituem uma abordagem sistemática para a observação dos avanços da criança no tempo. Esses marcos constituem a base dos instrumentos de avaliação, né? Então, na tabelinha da criança, a gente tem, ó, o instrumento de vigilância do desenvolvimento. E aí, aqui nele, eu não sei se para você está bem claro, né, aqui, mas a gente tem todos os marcos do desenvolvimento e como que a gente vai pesquisar, tá? Ó, a postura, barriga para cima, essas coisas, observar o rosto, né, reage ao som, tá aqui tudo direitinho. E como a gente vai pesquisar se a criança está tendo esses estímulos, né? Como é que eu vou ver se a criança consegue observar o rosto? Ah, eu vou posicionar o rosto da criança aproximando 15 centímetros acima, né, do nosso rosto e vou observar se ela olha para mim, né? Se a gente ficar aqui cara a cara e ela continuar olhando para outro lado ou passar direto, fingir que não viu, né? Isso é um fator. E às vezes a gente usa a vocalização. Chama fulana, Maria Eduarda, por exemplo, né, que eu adotei a Maria Eduarda. Maria Eduarda, você aqui, ó, próximo a ela. E ela vai olhar nos seus olhos. Se ela não fizer isso, significa que ela não está tendo, né, o desenvolvimento adequado para a idade. Entendeu? Então a gente já marca aqui na cadernetinha. Gente, isso daqui quase não é feito. Eu não sei se quem tiver, igual no nosso caso da nossa colega lá de ontem, né, a Sara, se eu não me engano, ela falou que faz esse acompanhamento, fez o acompanhamento essa semana com a filha dela. Se quiser, Sara, ela tiver aqui, né, abre a caderneta da sua filha, ou outras pessoas, se tiverem filhos, abram a caderneta para ver se estão fazendo esse acompanhamento desse desenvolvimento. Às vezes não faz nem aquele acompanhamento do crescimento no gráfico, quem dirá esse do desenvolvimento. Eu digo que eu passei muito tempo no posto e eu, assim, quase não vi esse tipo de coisa. Quem fazia, na verdade, éramos nós, né? As pessoas que sabiam como fazia. Na minha época de estágio, era só a gente que fazia. O tempo que eu fiquei no posto também, eu quase não via os outros profissionais fazendo. Então, às vezes, a gente vai fazer e o povo diz assim, menino, isso é besteira. Ah, menino, isso nem faz mais, não. Só coloca aí que tá tudo bem. E a criança toda comprometida, né? Então, é complicado, né? E tá aqui, ó. Eu juntei aqui, né, para vocês verem melhor. E a gente vai marcando aqui, ó. Com um mês, ela apresenta isso aqui? Ok. Aqui, ok. Ah, isso aqui não? Ok. Então, a gente vai marcando. A dentição da criança, né? Tem coisas aqui que eu coloquei, né, com mais detalhes, mas é porque eu quero que vocês consigam observar essa criança como um todo, né? Dentição é coisa de dentista. Mas a gente, na parte, quando a gente acompanha, né, o desenvolvimento dessa criança, já diz tudo. Crescimento e desenvolvimento. Então, tudo que eu falei, ele faz parte do crescimento e do desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento sobre isso para poder detectar o que tá normal e o que tá anormal. Então, aqui, né, são os dentes da criança quando, né, ó, o incisivo central inferior, quando ele começa a aparecer e quando ele tem queda. Isso aqui é bem interessante para quem tem filhos também. E aí a gente vai, né, acompanhando aqui a questão da dentição da criança, se tá normal, ou por exemplo, se a criança aqui, né, na inciso central inferior, se a criança antes dos 7 anos já perdeu esse dente. Ali uma criança com 5 anos perdeu o dente. O que aconteceu? Ela caiu, teve um trauma ou os dentes estão moles? Ah, os dentes estão amolecendo sozinho. Ah, não. Então isso significa falta de nutriente, muitas vezes falta de cálcio. Então o que está acontecendo? Vamos encaminhar para o dentista fazer uma avaliação minuciosa para ver se não tem outros dentes, né, que estão perdendo a força. O que está acontecendo para essa criança não vir a ter problemas de dentição futuros, do dente cair e nunca mais nascer. Entendeu? Tem várias pessoas que acontecem isso. Então, vocês estão vendo que mesmo que não seja da nossa área, a gente faz essa triagem, né? A gente da enfermagem, a gente trabalha muito com isso, com essa questão da triagem. Então, você detecta um problema psicológico no desenvolvimento da criança, vamos para o psicólogo. Ah, você detecta que essa criança está sofrendo violência doméstica em casa. Vamos entrar com a equipe da assistência social. Ah, ela está com problema na dentição. Vamos aqui. Ela está com problema de postura, falta de desenvolvimento motor.
vamos chamar o fisioterapeuta infantil. Então, né, ela tá apresentando algum problema mais sério de patologia, vamos pro pediatra. Então, a gente tem que ter conhecimento de saber pelo menos um pouco de tudo, porque a gente tem obrigação de saber essas coisas e passar a criança para os profissionais certos. Então, gente, a nossa aula foi bem rápida, né? Porque hoje eu vou passar a atividade para vocês e eu quis deixar um tempo, né, maior para falar da atividade de vocês, né? Pra gente conversar direitinho, para todo mundo sair daqui sem dúvidas, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa atividade, tá? Uma atividade bem tranquila. Deixa eu abrir aqui. Tá. Eu fiz ele em duas versões, PDF e Word, tá? Porque eu vi que tem gente que tá tendo uma dificuldade para abrir, né, as coisas. O slide também, tá? Eu fiz ele no PowerPoint e transformei ele em PDF, né? Porque eu sei que o PDF ele abre em qualquer lugar. Então, eu vou mandar todas as duas versões para vocês e a gente vê o que roda melhor no celular de vocês, tá? A gente só não pode ficar sem o conteúdo. Então, aqui é a apresentação, né, do nosso estudo dirigido. Vocês vão colocar o nomezinho de vocês, a turma de vocês, o turno, a data de hoje e aqui o valor do nosso pequeno estudo dirigido, que é no valor de 3 pontos, tá? Oi. Jéssica, obrigada, Jéssica. Ai, olha, não brinca comigo que eu tô toda emotiva hoje, tá? Encerrei um grupo de estágio, fiquei toda emotiva. Aí vocês vêm falar um negócio desse pra mim. Eu fico toda besta. E numa sexta-feira ainda, que hoje eu tô elétrica, animadíssima. Por isso que eu perguntei se eu tô falando muito rápido. Então vamos lá, né? O nosso estudo dirigido. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A imagem que eu coloquei tá um pouco pequena, mas eu vou também enviar, tá? Só a imagem para vocês terem uma noção. O que que eu quero nesse estudo dirigido? Ó, a questão número 1. Uma criança do sexo feminino de 6 meses chega ao posto de saúde com o pai. Foi encaminhada para a sala da criança para fazer o acompanhamento de crescimento na caderneta. Então, pai chegou ao posto de saúde, foi fazer qualquer outra coisa ou foi especificamente fazer esse processo, né, com a criança. No primeiro ano, eles vão bastante, eles fazem direitinho, muitos pais, né, fazem direitinho esse acompanhamento. Então, ele chega na nossa sala, segurando essa criança de 6 meses, né? E a gente chega, aborda, anota, olha a caderneta, avalia os parâmetros anteriores e vamos fazer, né, os perímetros dela. Resumidamente, na avaliação, a criança apresenta o peso de 4 quilos. Uma criança de 6 meses com o peso de 4 quilos. E aí, dentro do gráfico aqui do percentil, a gente vai fazer aquela elaboração que eu mostrei para vocês, ó. Faça no gráfico o percentil de crescimento do peso e idade, como foi ensinado na aula. Então, a gente vai pegar aqui, né? Eu tô dando uma dica para vocês. Vamos pegar aqui com 6 meses e nós vamos subir até o pezinho dessa criança. E aí, vocês vão avaliar, né, se ela está dentro do peso adequado, se ela está com baixo peso, se ela está com alto peso, a gente vai avaliar direitinho. Então, façam no gráfico direitinho aqui, né? Quem for fazer digitado, né, desenha ali para mim, né? No Word, porque eu vou mandar no Word, então quem tem computador quiser fazer digitado, faz ali para mim, né? Quem vai fazer pelo celular, também tem como vocês printarem essa imagem, né? Que eu vou mandar também no grupo para vocês. Vocês podem printar a imagem e em qualquer digitor, até no próprio Instagram, só pegar e subir, né? E subir aí os pontinhos, tá? Por quê que eu passei isso aqui? Porque eu quero estimular vocês
a fazerem um exercício da caderneta, né? Esses gráficos, eles costumam deixar os profissionais, assim, um pouco perdidos. E os profissionais não fazem essa avaliação justamente muitas vezes porque não sabem. E eu não quero que vocês sejam os profissionais que não sabem. Eu quero que vocês sejam os profissionais que sabem, que fazem e que vão ensinar os profissionais que não sabem, tá? Não se preocupem, a imagem pode estar pequena. Se ficar pequena dentro do programa que eu coloquei, eu vou mandar essa imagem para vocês, tá? Para vocês conseguirem editar ela da melhor forma, tá? E aí manda para mim, se for no celular, printou a imagem, né? E pode mandar para mim ela separado, não tem problema, desde que vocês mandem o conteúdo, tá? E aí, essa é a primeira questão, né? A gente fez aqui no gráfico e aí a gente vai o quê? O peso está adequado para a idade da criança? Será que o peso que a gente viu ali vai estar adequado? A gente vai saber como, fazendo no gráfico. Ah, não, olha aqui, ó, esse peso não está adequado. Ah, não, esse peso está dentro da mortalidade de risco, a gente está dentro da zona de risco. Então, você vai colocar, sim, o peso está adequado, ou não, o peso não está adequado. Só, se vocês quiserem colocar mais coisas, se vocês quiserem justificar, né, escrever, fica, né, a imaginação, né, e a questão de vocês estarem dispostos. Mas só respondendo o que eu quero, o peso está adequado, sim ou não? Tá bom pra mim, tá? A2. Faça orientações para o pai sobre os cuidados com sua filha, levando em consideração o que foi encontrado na tabela. Então, a gente fez na tabela, a gente viu se esse peso estava adequado, né, a essa criança, e a gente vai conversar com esse pai. Se deu alguma alteração, por exemplo, se deu baixo peso ou se deu alto peso, a gente vai conversar com esse pai. Pai, o negócio é o seguinte, a sua filha está apresentando alto peso. Então, é interessante, o que que ela come? Lembra como é que a gente avaliou a filha da colega ontem? Que ela estava com o peso maiorzinho para a idade dela, né? Então, a gente usou o quê? Perguntou, o que que ela come? Ah, ela gosta de comida, mas ela também se amarra no mingau. Ah, então a gente já descobre, né, por que que ela tá com alto peso. E aí vocês vão elaborar, né, a questão das orientações. Como eu falei, vocês podem colocar, vou perguntar pro pai. Vamos primeiro passo. Perguntar para o pai sobre a alimentação da criança. Gente, eu sou muito boazinha mesmo, que eu tô dando até as respostas para vocês. Enfim, e aí vocês vão elaborar, né? Avisar para o pai sobre cuidados com a alimentação, mais alimentos, tirar alimentos gordurosos, ou isso ou aquilo, né? Fica sobre a imaginação de vocês. Aqui vocês podem descer o verbo, pode digitar. Quem quiser que não conseguir digitar no computador, faz manuscrito, tira foto e manda para mim, tá? Foto visível, letra legível, gente, porque se eu não entender, eu não consigo nem considerar, principalmente quem escreve muito. Então, quem tem a letra não muito assim legível, vamos assim, faz devagarzinho, né? Bem detalhado para eu conseguir entender, tá? E aí, vocês vão fazer eu quero que vocês façam orientações como se vocês estivessem falando aqui, ó, cara a cara com o pai. São as orientações que vocês vão dar para os pais lá no posto, tá? A número 3, eu quero que vocês pesquisem sobre baixo peso infantil e façam um breve resumo. Não precisa trazer para mim 2, 3, 4 páginas, tá? Pode ser um resumo pequeno. O que é o baixo peso infantil? Ah, o baixo peso infantil se apresenta nisso, nisso, naquilo outro. Pronto. E a número 4. Pesquise sobre obesidade infantil e faça um breve resumo. A obesidade infantil é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem quiser acrescentar mais alguns outros fatores que achou interessante e tudo, fatores que a gente, estudos atuais, fatores diferentes, não tem problema, a gente pode estar colocando, tá? Eu tô só dizendo que vocês não precisam fazer um texto enorme, né? Que às vezes a gente vê e pensa que vai ter que fazer uma pesquisa enorme. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Pelo amor de Deus. Leiam o texto, façam com as palavras de vocês esse resumo, tá? Por favor. E aí, quando for a entrega na segunda-feira, eu vou reservar um momento para a gente debater um pouquinho sobre essa atividade. Então, façam essa atividade e aí a gente vai debater. A gente vai fazer junto,
na segunda-feira, depois que vocês entregarem, a gente vai entrar e nós vamos fazer junto o gráfico dessa criança. Nós vamos. Por quê? Porque como isso é uma atividade de fixação para vocês, eu vou ensinar para vocês o que a gente pode estar fazendo, né? Os métodos que a gente pode estar fazendo. E eu quero ouvir de vocês. Ah, professora, eu dei orientação tal, desse jeito. Uau, o colega deu orientação tal. E a gente debate desse jeito que eu acho que fica mais dinâmico e melhora o aprendizado de vocês, né? A gente consegue fixar melhor. Então, preparem-se para participar segunda-feira. Gente, vocês entenderam a atividade? Tem alguma dúvida sobre a atividade? Ok. Tem certeza que vocês não têm dúvida sobre a atividade, né? Porque às vezes vocês falam aqui que não tem dúvida, chega lá no grupo, aí o pessoal não entende. Principalmente quem não assistiu a aula também não entende, né? Então, entenderam tudo certo? Vou enviar no grupo, tá? Vocês têm dúvida com relação à questão de ser digitada ou escrita? Alguém tem dúvida sobre ser digitada ou escrita? Não, tá? Por favor, não mandem no meu WhatsApp, gente. Porque me mandam muitas mensagens, tem muito grupo de aluno e o trabalho de vocês pode se perder, tá? Eu fiz um e-mail só para essas coisas e vocês vão enviar no meu e-mail e aí eu consigo abrir, né, e corrigir sem se perder, tá bom? É, eu eu não vi o que a colega falou. Peraí que eu vou abrir o chat. Aqui no meu celular mesmo. Tá ok, Tatiane. Pode estar fazendo pelo celular. Que nem eu falei, né? Tem alguns editores, né? Por exemplo, se você não conseguir abrir o Word, né? Se vocês não conseguirem abrir o Word e você não conseguir digitar dentro do Word, você pode estar fazendo por qualquer outro editor. Manda só assim, ó. Manda seu nome em cima do estudo dirigido. Por favor, gente, não esqueçam dos nomes porque eu não consigo adivinhar. Manda o nome direitinho, nome aluna fulana de tal, turma, tal, tal, estudo dirigido. Precisa fazer essa introdução toda. Aí vai lá, resposta da questão número 1. Se você vai fazer pelo celular, me manda o print da foto, né? Me manda o print da foto, onde você marcou ali no gráfico o pontinho direitinho, de uma forma que eu entenda, né? O que você quis fazer e já manda assim, resposta número 1, né? Depois do print, você manda o print, um print em anexo e depois entra nas questões escritas. O peso está adequado para a criança, sim ou não? Aí digita. Resposta do número 2, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Resposta do número 3 e me manda assim, tá? Eu vou passar o e-mail para vocês que vocês precisam me mandar. Eu vou passar tudo pelo WhatsApp, tá? Eu vou mandar o slide da aula de hoje em formato de PDF, tá? Para todo mundo conseguir abrir. Vou mandar no formato do PowerPoint. Vou mandar essa atividade em PDF e vou mandar no formato do Word, tá? Justamente para vocês não terem dificuldades para abrir. Aí vou mandar também a foto desse gráfico, tá? Para vocês também conseguirem fazer ele direitinho, tá? Aqui, nesse bate-papo, ele se perde, né? Eu acho que fica mais fixado lá no WhatsApp, né? Porque às vezes a pessoa não viu, mas aí volta algumas conversas, né? E consegue achar o e-mail. Já anotem meu e-mail, que tudo de prova, essas coisas, vocês vão enviar tudo para esse e-mail. Tá certo? Tá. Todo mundo entendeu, né? A nossa atividade. Então, galera, é isso, tá? Nossa aula. Isso, Yasmin. É para me entregar segunda-feira. Vocês têm até 19 horas para estar me entregando. Ó, o gráfico aqui, ó,
vocês podem ter que desenhar. Não precisa desenhar perfeito, perfeito. Só desenhe de uma forma que eu entenda, tá? Se você não consegue digitalizar, você vai, desenha as curvas e faz esse negócio aqui pra mim. Não precisa estar aí perfeito, é só de uma forma que eu entenda que você fez o percentil direitinho de acordo com o que você vai me responder, tá? Ou então, você pode estar fazendo uma impressão dele, né? Você pode ir atrás de imprimir esse gráfico e fazer os pontinhos nele mesmo, tá ok? Imprime, faz os pontinhos tudo direitinho e manda a foto para mim. Não tem problema, tá bom? Então eu vou encerrar a aula, tá? Boa noite, gente.